Gente, vocês estão ouvindo bem aí no meu microfone? Tá indo bem o som pra vocês ou tem eco? Eu tô aqui na sacada hoje e tá com barulho de carro. Então eu queria saber se vocês estão conseguindo perceber o que eu vou falar aí. Coração é sinal que tá indo tudo bem, eu acho. Alguém mandou. Perfeito. Oi, gente. Eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou obstetra, sou sócia proprietária da Clínica Fada e meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma gestação sem dúvidas e principalmente a formar um bebê saudável. Só que essas coisas caminham também muito juntas, né? E hoje eu quero falar principalmente para quem ainda não engravidou ou está bem no comecinho da gestação ou pretende engravidar, que seria o ideal. Se você está grávida, se você já conseguiu esse sucesso aí da gestação, fica até o final porque eu vou tirar suas dúvidas também. Mas neste momento eu vou falar um pouco mais para as pacientes que estão tentando engravidar. Eu deixei uma caixinha de perguntas e eu me surpreendi com várias dúvidas das pacientes que têm dificuldade para engravidar, que tem complicações durante esse processo aí de gestação, com mais riscos de abortamentos, e eu também vou comentar sobre isso aqui nessa live, porque o nosso objetivo aqui hoje, e deixa eu fixar aqui que eu esqueci de fixar, gente, peraí, vou fixar meu comentário, é preparar o seu ninho. Quantas de vocês aí já grávidas pensaram em fazer isso antes de engravidar, hein? Não parece que é todo mundo não. Por quê? Porque eu percebo no meu consultório várias complicações decorrentes dessa má decisão, né? Eu acho que algumas pessoas ainda conseguem se ter uma gestação mais tranquila porque têm hábitos saudáveis, porém não foram orientadas previamente de um monte de coisa. E aqui hoje eu quero conversar com você sobre isso. Por quê? Porque é importante que você entenda que uma gestação saudável só vai acontecer a partir do momento que eu começar a me programar bem antes. O meu marido, o espermatozoide do marido e o meu óvulo, eles têm que estar em melhores condições possíveis. A gente entende que quanto mais saudável tiver o espermatozoide e o óvulo dessa mulher, mais chances eu terei de ter uma criança realmente com saúde. E é necessário que a mulher prepare esse ninho e o homem também, claro que sim. Por quê? Porque quando esse espermatozoide, gente, ele não tem uma boa qualidade, ele vai fecundar um óvulo e aquela divisão celular, aquele material genético estragado ou defeituoso ou material genético que não tem as melhores condições, vai repercutir com alterações da formação desse bebê, repercutir lá na frente com dificuldade de desenvolvimento dessa criança. Então é importante que vocês se preparem, é importante que você se permita utilizar do que há de melhor na medicina, e hoje a gente já descobriu que esse preparo começa bem antes para você oferecer uma melhor qualidade de desenvolvimento para o seu bebê. Entendam para mim que não é ácido fólico que é necessário para a gente desenvolver neném, porque muitas de vocês chegam no consultório tomando o ácido fólico, que é uma substância industrializada, uma substância que precisa passar pelo seu fígado e receber outros tipos de alterações para ela se transformar na vitamina ativa, na vitamina que realmente tem eficácia ali e poder na divisão celular, que é a vitamina conhecida como folato. Essa vitamina presente em vegetais de folhas verdes escuras, essa vitamina é extremamente importante durante todo o processo de gestação e não é só ali durante as 12 primeiras semanas como muita gente pensa. Você chega no consultório, e a maioria já se descobre grávida, né? Então já fala que, eu tô no começo da gestação, mas quem é que se preparou de verdade? Quem se programou para que isso acontecesse de uma forma mais saudável? Gente, quando a gente faz tudo certinho, a natureza ela é muito sábia e mesmo assim ainda tem o risco de dar alguma coisa errada. Imagina quem não se prepara, imagina quem engravida sem nutrir essas células, sem passar por um período de absorção de nutrientes. Isso pode prejudicar muito o desenvolvimento do seu filho e principalmente contribuir para que a sua gestação
seja uma gestação com mais comorbidades, com mais problemas, com mais doenças. É por isso que você tem essa meta aí de se programar antes de tentar uma gravidez. E é muito comum que a gente acredite que é só tomando um tipo de vitamina específico, não é mesmo? Mas eu tô aqui para te explicar que não é assim que acontece, que existem individualidades, que existem alterações que são específicas do seu corpo e a gente precisa descobrir o que falta aí dentro para oferecer para esse bebê. Eu preciso oferecer para o meu bebê o melhor desenvolvimento possível. E quando eu não ofereço os nutrientes que o seu bebê precisa, que é bem diferente do nutriente que a sua amiga precisa, ou que uma paciente da mesma idade, com o mesmo peso precisa, eu fico em déficit com esse neném. E existem mais chances de ele ter alguma programação errada ali durante o desenvolvimento dele. Uma gestação saudável, ela só vai acontecer se o espermatozoide e se esse óvulo estiverem realmente saudáveis lá no comecinho da gestação. E para isso, existe um preparo, existem exames que você deve realizar para garantir que seu corpo tenha essa nutrição. E por que eu estou falando tanto disso? Que é necessário previamente a gente observar essa nutrição. Porque existem deficiências nutricionais diferentes em cada uma das pacientes, na dependência do estilo de vida que ela leva, no tipo de alimentação que ela tem. O solo nosso hoje é muito pobre, muito deficiente de muitos minerais. Então, a mesma substância que eu ingiro e que você ingere, se você tiver em diferentes locais do país, nós vamos absorver substâncias diferentes, porque depende do solo, gente. Depende do agrotóxico, do pesticida que foi colocado ali para aquela planta. Existe, sim, carências nutricionais nos alimentos também. Então, a gente tem que organizar de uma maneira que a gente consiga entender o que falta no seu corpo. Por mais que você se alimente bem, existem substâncias que às vezes não são absorvidas e não são absorvidas adequadamente, porque às vezes seu intestino está inflamado, o seu corpo não consegue absorver ali no trânsito intestinal a substância que é realmente necessária para o desenvolvimento correto desse bebê. E antes de engravidar, a gente fala que a mulher, que a mãe, ela precisa se preparar bem antes. O ideal é que fosse 1 ano antes, né? O óvulo que eu tô ovulando hoje, ele começou a crescer, a se desenvolver há 12 meses atrás. A gente sabe que a maioria se descobre grávida, mas o ideal é que a gente comece a se preparar no mínimo 3 meses antes. E o que você tem que fazer para que essas células, para que esse óvulo, para que esse espermatozoide tenha uma boa qualidade? Em primeiro lugar, você vai descobrir o que está faltando. Você vai fazer uma sondagem com seu médico para descobrir se você tem algum déficit nutricional. E isso inclui várias vitaminas, vários minerais, para que a gente entenda o que pode fornecer. Lembra quando eu conto para vocês que nós somos formados lá no comecinho por uma célula grandona que é chamada de óvulo? E nesse óvulo é cheio de mitocôndrias, que são organelas poderosas, essas organelas, que elas têm um metabolismo exclusivo delas, parece uma bactériazinha que está sobrevivendo ali dentro de outra célula. E essa mitocôndria, ela precisa ter selênio, zinco, coenzima Q10, ter uma série de substâncias para que ela tenha uma melhor qualidade de funcionamento. Essas mitocôndrias, gente, elas são muito antigas, elas vieram lá da sua mãe, e a sua mãe herdou elas lá da sua avó, e isso foi lá de trás. A mitocôndria, ela tem um DNA próprio e ela se reproduz de uma maneira própria. Ela não é como uma outra organela qualquer. Ela é uma organela com vida própria e eu preciso nutrir essa mitocôndria. Existem várias doenças mitocondriais que acontecem muitas vezes por excesso de oxidação, como se fosse uma ferrugem dessa mitocôndria, que acontecem no adulto e começaram lá atrás, durante o desenvolvimento do embrião. E eu preciso oferecer para essa mitocôndria o melhor possível de nutrientes, de substâncias, para que essa mitocôndria trabalhe corretamente. Então quer dizer que a sua mãe
Não, a mitocôndria que você tem é exatamente a mitocôndria que a sua mãe tem também. Só que para o espermatozoide chegar com segurança, chegar forte, saudável até esse óvulo, a mitocôndria que está lá no rabinho dele, que não entra para formar o bebê, essa mitocôndria tem que estar ótima, gente. Ela tem que estar em melhor qualidade possível também. Porque se essa mitocôndria estiver doente, não estiver funcionando adequadamente, a qualidade desse espermatozoide vai ser ruim. Vai ser muito mais difícil para esse espermatozoide encontrar o meu óvulo. E isso não é simplesmente um retrato dessa única organela. Se existem alterações ali nutricionais que não geram a possibilidade dessa mitocôndria funcionar bem, significa que existem outros déficits também ali por trás. Isso complica mais ainda a saúde desse embrião. E é por isso que quando forma esse zigoto, essa célula inicial, muita gente aborta, muita gente não consegue segurar, né, o bebê. E aí a gente quer entender, né? A gente chega no consultório super preocupada, acreditando que nada vai dar certo, mas calma aí, que eu tô aqui para te ajudar. E depois, no final dessa aula, eu vou te deixar 5 pilares que são importantíssimos para que você consiga o sucesso também dessa gestação. Entendam para mim, a natureza é sábia, a natureza ela é poderosa e a natureza ela sabe identificar que esse material genético, que esse bebê, ele está em melhores condições e que vai desenvolver um ser humano perfeito. E é por isso que as pessoas com mais saúde, com melhor condição de metabolismo e principalmente de organização do seu sistema funcional como um todo, elas geram com mais facilidade as crianças. Isso tudo tem a ver com a sua nutrição, com o seu estilo de vida, e a gente vai comentar aqui depois sobre esses pilares que são importantes também. Então a gente precisa entender que a nutrição no começo dessa concepção, ela é fundamental. Eu entender qual é a sua quantidade de selênio, de magnésio, de iodo. Hoje em dia a gente percebe no Brasil que a maioria das mulheres não tem deficiência de iodo, porque o sal é iodado e a gente acaba consumindo sal em muitos produtos, né? Então a gente sabe que é um elemento que na maioria das vezes não existe uma deficiência. Mas eu preciso de selênio, de zinco, de iodo, de vitamina D. A vitamina D, ela é poderosíssima para a fertilidade, principalmente durante esse desenvolvimento da gestação. Ela regula o sistema imunológico dessa mãe. Ela ajusta com que o sistema imunológico aceite melhor esse embrião. Afinal de contas, o embrião que está sendo formado ali, ele tem partículas que são da mãe. Esse embrião, ele tem um potencial ali causador de problemas no sistema imunológico da mãe. E a mãe, ela interpreta esse embrião com uma maior tolerância. É isso que acontece quando a gente tem uma suplementação adequada de vitamina D no comecinho da gestação. Por isso, os pacientes com deficiência dessa vitamina têm uma chance maior também de abortamentos. Eu tô falando vitamina D, mas hoje a vitamina D, ela é considerada um hormônio. Então, o correto é que eu considere a vitamina D como hormônio D. Esse hormônio é poderoso, ativa mais de 3.000 genes no corpo da mãe e no corpo do embriãozinho, né? Nessa estrutura que está se dividindo. Então, gente, é importante que existam essas avaliações nutricionais para que eu ofereça esse aporte nutricional adequado. Porque o selênio que está faltando no seu corpo pode estar em quantidade ótima no meu. E o zinco que em mim pode ser que seja baixo, no seu corpo não está. E a gente quer lutar contra a natureza e achar que é simplesmente tomar um ácido fólico e tomar um complexo vitamínico já pronto, já pré-fabricado, é que vai fazer a diferença. E não é assim que acontece. E aí, coloquem para mim se vocês estão entendendo, se eu estou indo muito rápido, coloquem aqui enquanto eu descanso um pouco. Tem. Deixa eu ver o que ela colocou aqui que tem. Eu não entendi o que a Bruninha colocou que tem. Gente, bom, eu falei aqui do selênio, do zinco, da vitamina D, do magnésio, né? A gente sabe que
as substâncias, né, elas são fundamentais, esses sais minerais, essas vitaminas são fundamentais para o desenvolvimento correto do seu bebê. Daí, muita gente chega lá com 9, 10 semanas, aborta ou antes disso e quer culpar alguém por esse motivo e não se preocupa em fazer o seu melhor antes de tentar engravidar. A gente tem que entender que após o encontro do óvulo com o espermatozoide, muita coisa já deixa de acontecer ali. Primeiro que o pai já deixa de ser o responsável direto pela formação desse neném. Segundo, gente, que a partir do momento que esse embrião se encontrou, esses nutrientes, esse material genético, ele não vai ter outra oportunidade de se regular. E se esse material genético tiver estragado, tiver oxidado, não estiver nas suas melhores condições, esse bebê não vai para frente. Infelizmente, a gente sabe que existe um risco maior de abortamento dessa mãe. E a gente sabe também que existem mais complicações para esse bebê a longo prazo, né? Então, a gente tem que correr atrás de fazer o nosso melhor antes mesmo das tentativas iniciais da gestação. Vocês sabiam que tem muita carência de vitamina A, vitamina C, e muita gente boa aí achando que tá com a vitamina ok, que come bastante fruta e verdura. Eu mesma já fui uma dessas pacientes, sabe por quê? Porque eu comia muito vegetal, fruta e verdura e principalmente substâncias ricas em vitamina C. Quando eu fui fazer uma avaliação da minha vitamina C, eu percebi que eu estava com carência nutricional. Doutora, mas você come tanto, por que então tá com carência? Gente, o organismo, ele precisa absorver essa vitamina. E às vezes a gente não consegue absorver, às vezes estamos inflamados, às vezes aquela quantidade que você está ingerindo é muito menor do que você acha e que o seu corpo precisa. Então a gente absorve um tanto que às vezes é menor do que precisa. A vitamina A é extremamente importante, a gente sabe que é importante para a pele, para a visão, para a divisão celular. Hoje mesmo eu peguei no consultório uma paciente minha que está com a vitamina A baixa. E minha primeira pergunta para ela, qual você acha que foi? E aí, tá comendo direito? O que é comendo direito? Comer víscera, comer gema de ovo, vitamina A tá ali, gente. Se você não se alimenta adequadamente, se você come outras coisas, mas não tá ingerindo essa vitamina A em quantidade suficiente, você não vai ter aporte nutricional. E é importantíssimo para a divisão do seu bebê, porque a gente começa com uma célula que se divide centenas de vezes ali no começo. E essa célula, se ela não tem a vitamina A adequada, gente, vocês vão ter problemas na divisão celular. Isso significa problemas na formação de órgãos. Cegueira noturna na criança. É muito comum de acontecer. E a gente tem aí uma grande parcela das pacientes com deficiência dessa vitamina tão importante. Por quê? Porque não come víscera, não come fígado, não come carne. A gente sabe que existe ali uma demanda grande desse nutriente na carne, na víscera mesmo. E aí a gente vai ter que fazer uma reposição dessa vitamina, que é tão importante ali para a divisão celular. Ou você e seu bebê vão pagar o preço. Por quê? Porque a vitamina A ela é de extrema importância. Outra vitamina, a vitamina C, ela atua como um antioxidante. A gente sabe que as pacientes que têm uma quantidade melhor de vitamina C, elas têm uma melhor replicação do DNA. Elas ficam menos doentes. Elas têm uma melhor proteção imunológica. Ela ativa melhor o sistema imunológico dessa mãe. E a gente tem que oferecer essa vitamina A numa condição mínima. Você já dosou a sua? E aí? Seu médico falou que estava quanto? Pega lá seus exames, observa se você dosou. Doutora, eu não preciso. Eu também achava que eu não precisava, até o momento que eu percebi e que eu identifiquei que a minha vitamina C era baixa. Mesmo comendo de uma forma habitual, um excesso de vitamina C, que na minha cabeça eu estaria super livre disso. Então, gente, a gente tem que individualizar e tem que entender que a gente precisa sim fazer as avaliações antes dessa concepção e durante o pré-natal, que é muito importante, porque a maioria de nós não tem, nós obstetras, né, não tem o hábito de pedir de forma rotineira,
de forma rotineira essas vitaminas durante o pré-natal e a gente deixa de nutrir os bebês. E esses bebês têm um déficit de divisão celular, de qualidade de desenvolvimento, porque eu, médica, eu achei que era só prescrever um polivitamínico geralzão lá que servia para todo mundo. Mas eu não sou igual a você, você não é igual ao seu companheiro aí do lado. Cada pessoa absorve e tem uma biodisponibilidade diferente das vitaminas, tá? A gente sabe que esse mercado da industrialização das vitaminas, ele é antigo, tem mais de 20 anos, tá? Ele é baseado numa RDC que começou lá em 2001 e a gente sabe que tem muita alteração que aconteceu, principalmente do excesso de industrializado, do solo mais empobrecido, da qualidade pior da água e da nutrição de uma forma geral, que não me garantem que essas substâncias das vitaminas que são compradas, elas vão realmente nutrir o meu corpo. Essas vitaminas, esses suplementos aí, que já são pré-fabricados, eles têm uma quantidade que a gente considera uma quantidade mínima ideal para gestantes saudáveis. E o que é ser saudável? É quando você está com otimização de todos esses microelementos, desses minerais, dessas substâncias. E aí, será que você está? Você já foi investigada para isso? É importante que vocês entendam que faz toda a diferença. E essa individualização, essa resposta que só o seu organismo dá, é o que me faz pensar diferente para o seu caso. É o que me faz entender que o seu corpo precisa de uma quantidade diferente de outro. Hoje em dia, a gente sabe que o ferro, ele tem, assim, ele é muito carente na nossa população. Além do vegetarianismo, a gente não tem uma absorção integral dessa substância na maioria das vezes. E a falta de ferro pode levar a alterações no neurodesenvolvimento do bebê. São raros os médicos que pedem e avaliam corretamente a ferritina de uma grávida. Se você nunca fez esse exame, é importante que você reveja com o seu médico essa necessidade, porque se você não tem ferro em quantidade de estoque adequada, primeiro que vai ter uma dificuldade de fertilização, uma dificuldade do desenvolvimento desse embrião e principalmente do neurodesenvolvimento do seu bebê. Então a gente precisa ter uma garantia de que eu tenho pelo menos um aporte dessa quantidade aí de ferro para que meu bebê tenha um desenvolvimento neural adequado. E a B12? A B12 é uma vitamina que só é encontrada na carne vermelha, de preferência. A B12, gente, ela tem um papel importantíssimo na divisão celular. Essa B12, ela é um componente que ajuda ali, que ajusta essas divisões celulares, porque ela trabalha nesse mecanismo ali da replicação do DNA. E hoje, com diminuição da ingesta de carne por ser cara, ou mesmo pelo vegetarianismo, a gente sabe que existe uma parcela grande da população que tem deficiência dessa vitamina. E aí, quanto estava a sua? Você dosou antes de engravidar? Quanto tem sido a sua? Porque aqueles parâmetros ali de normalidade não são parâmetros ideais para uma paciente que está gestando uma criança. Entenda que esse bebê ele precisa de muita B12 para o neurodesenvolvimento acontecer de uma forma segura, para que essas células do sistema nervoso, elas se repliquem de uma forma segura. Então, achar ali que 200, 230, 250 tá ok, gente, é um absurdo nos tempos de hoje, porque a gente entende que é importantíssima essa vitamina para a formação do sistema nervoso do bebê, além de toda a replicação celular. Deixa eu ver, eu tô vendo que vocês colocaram perguntas, mas eu vou pedir para você, que perguntou aqui para mim, gente, para colocar, por favor, nessa interrogação aqui embaixo, porque senão eu vou me perder depois na hora de responder. Porque às vezes eu travo a tela aqui quando eu aperto e eu não vou conseguir achar sua pergunta. Por favor, repitam essas perguntas na interrogação, que aí a gente passa. Eu vou tentar responder todo mundo, tá? Se não tiver tempo no final da live também eu deixo as respostas lá embaixo. Uma outra coisa que eu quero
lembrar para vocês, vitaminas e minerais, eles são essenciais, eles são cofatores primordiais para o desenvolvimento das células ali, para a replicação das células, para que essas células elas tenham um metabolismo adequado. Então, as vitaminas e minerais, elas têm que ser avaliadas, não é ácido fólico, põe na sua cabeça, não é ácido fólico que você precisa, eu preciso que avaliem a deficiência de mineral e principalmente de vitaminas aí no seu organismo, não é ácido fólico. Hoje em dia, assim, e eu falo ácido fólico aqui sempre entre aspas, porque o que eu quero focar com você é sobre o folato. Esse realmente tem uma contribuição segura ali para o desenvolvimento celular. E durante toda a gestação, né? A gente sabe que durante toda a gestação a gente precisa dessa vitamina para que exista uma divisão celular adequada. E às vezes, muitas pacientes chegam no consultório acreditando que não, que é só tomar até 14 semanas, até 12 semanas e tá tudo bem. E que tá tudo bem, porque aí o neném já fechou o tubo neural. Gente, fechar o tubo neural é um dos fatores que o ácido fólico pode ajudar, tá? O ácido fólico, na verdade, o folato, ele contribui para a replicação do meu DNA de forma correta. Então, é importante que eu mantenha sempre essa suplementação. Por quê? Porque o bebê, ele começa com uma célula, mas ele vira um ser humano, ele se desenvolve. E todo o processo ali, enquanto está dentro da barriga, está replicando um montão de células desse bebê. E eu tenho que garantir que essas células se dividam de uma forma segura e normal, tá? Lembrando que, por mais que você suplemente tudo, então se você... doutor, então aqui em casa eu tenho ômega 3, eu tenho vitamina, eu tenho zinco, eu tenho vitamina C, vitamina A, eu suplemento tudo, eu tô ótima. Gente, não é esse o nosso objetivo. Eu tenho que entender o seguinte, que a alimentação é o nível A de nutrição para o seu corpo. A alimentação, ela é fundamental. A partir do momento que a sua alimentação ela está deficiente, aí eu vou complementar, eu vou suplementar a sua alimentação com o que falta. Isso é o mais importante que você entenda. Não é fazer do suplemento nutricional o fator decisivo ali para você utilizar na gestação e não se preocupar com o que se alimenta, com a nutrição. A nutrição, ela é a princípio o que deve ser corrigido. E a suplementação, ela vem para corrigir esses déficits do seu organismo. Então, a gente utiliza só em momentos pontuais, tá? É importante que a gente entenda isso. A colina, esqueci de falar da colina, né? A colina é extremamente importante para atuar no neurodesenvolvimento do bebê, para atuar na sinalização que a gente fala do metabolismo ali do cortisol, da suprarrenal desse bebê. A colina é uma vitamina do complexo B, encontrada em gemas de ovo, e grávidas têm que comer no mínimo 3 gemas de ovo por dia para ter uma colina em quantidade ideal ali circulante. Porque esse bebê precisa, a colina, ela forma neurotransmissores, ela forma o sistema nervoso central e ela ajuda na melhora da cognição do seu bebê. Será que você está pensando nisso? Antes de engravidar, a gente tem que suplementar a colina, porque ela também ajuda nessa regulação do cortisol, tanto do bebê quanto da mãe também. Mas, durante a gestação, você tem que usar ela durante todo o percurso ali gestacional, para que você garanta que esse bebê tenha um desenvolvimento cerebral adequado. É super importante que vocês se lembrem disso. E como eu falei de 5 pilares para que você tenha uma gestação saudável, para que você consiga engravidar, eu vou pontuar eles aqui agora, porque eu vou passar para as perguntas e tirar essas dúvidas de vocês. O pilar número 1 de uma boa formação do seu ninho, para você construir um corpo saudável e principalmente um ninho adaptável e de melhor qualidade ali para o seu bebê crescer e se desenvolver. É a atividade metabólica, uma avaliação metabólica otimizada. Então, o seu metabolismo, gente, tem que estar ok.
O seu metabolismo tem que estar o melhor possível. E é por isso que muitas mulheres com síndrome dos ovários policísticos não engravidam. Por quê? Porque o metabolismo dela tá uma porcaria. Ela não vai conseguir engravidar. Porque esse metabolismo, ele está doente. Eu preciso melhorar o aporte ali metabólico para que essa mulher ovule melhor, para que ela tolere esse embrião no corpo. Então, avaliação metabólica, avaliação hormonal dessa mãe, dessa futura mãe, e nutricional é um desses pilares. Um outro pilar seria exercício físico. É super importante que vocês tenham atividade física regular. Segundo a OMS, nós temos que realizar 150 minutos semanalmente de atividade física de moderada regular para melhorar esse metabolismo, para melhorar as chances de uma ovulação com mais facilidade. Um exame ginecológico, um exame urológico no homem, a gente não pode esquecer do homem não, porque se a mulher está perfeita, se a mulher tem uma boa condição de saúde e o homem tem esperma doente, esperma ruim, muitas vezes decorrente de uma má alimentação, sedentarismo, tabagismo, álcool em excesso, e aí acha que tudo tem que acontecer, que essa gestação tem que acontecer de uma forma rápida e saudável. Gente, o neném é feito de mãe e de pai. Se o pai não está em melhores condições, esse neném vai ter um desenvolvimento ruim. E aí vai acontecer abortamento, vai acontecer dificuldade na fertilização desse ovo, né? E muitos casais, às vezes, passam anos tentando engravidar. E a partir do momento que eles modificam os seus hábitos de vida, que eles modificam a sua forma de conduzir as suas atividades diárias, a sua alimentação, eles conseguem engravidar. Aí acham, mas é um milagre. Realmente, acredito que é um milagre sim, mas acredito principalmente que alguma coisa você mudou no seu metabolismo, no seu estilo de vida, que propiciou uma melhora da qualidade do seu espermatozoide, melhora da qualidade desse óvulo e do ambiente que esse óvulo foi inserido aí. Então, exame ginecológico, exame urológico para o homem é extremamente importante. Então, esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, a suplementação específica, individualizada para você. Lembrando que o que você precisa não é o que eu preciso. A colina que você deixa de comer, eu estou garantindo a minha todo dia. São no mínimo 3 ovos por dia que eu como. Doutora, mas não é muito calórico? O calórico é comer pão com glúten, pão que é industrializado, aquele pãozinho integral que você acha que é super saudável, isso é calórico. O ovo ele é extremamente saudável e toda gestante deveria abusar dessa alimentação para oferecer um nutriente diferenciado e de melhor qualidade para o seu bebê. E o último parâmetro e mais importante, assim, que para mim parece o mais difícil, por incrível que pareça, é um sono adequado, porque o sono não depende simplesmente de você desligar o seu cérebro e falar agora eu durmo. Depende de um conjunto de ações, um conjunto de atitudes que fazem com que você durma um sono recuperador. E esse sono recuperador, gente, existem técnicas. Dessas técnicas, em uma outra live, num outro momento, eu posso até explicar para vocês. Mas é importantíssimo que você durma. Sabe por quê? Porque a melatonina do sono, ela ajuda que esse neném se desenvolva saudável. Ela ajuda que esse embrião realmente ele se desenvolva aí durante o processo depois da fecundação. Então a melatonina ela é poderosa, o sono adequado ele tem um papel fundamental no sucesso da sua gravidez. São esses 5 pilares que eu quero deixar aqui com vocês e eu vou responder as dúvidas. Alguém pergunta aqui que teve 2 abortos e o que ela tem que fazer para uma nova tentativa. Bom, se você vir essa live desde o começo, você vai saber que tem muita coisa para fazer. Principalmente dormir bem, fazer atividade física, né? Entender que o suplemento que você e que o seu marido precisam, eles são fundamentais para a qualidade desse embrião, para ele ser realmente saudável. É importante, gente, que esse embrião tenha saúde, principalmente que o seu corpo esteja saudável. A natureza é sábia. Se o seu corpo não está saudável, você pode pôr um embrião nota 1000 aí dentro, que ele não vai pegar. Então tá, quer fazer o teste? Pega uma plantinha e planta lá no meio do asfalto, vê se ela pega. É óbvio que não, sabe por quê? Porque não é um ambiente fértil, não é um ambiente saudável. E é isso que você precisa.
estou tomando metilfolato, perfeito, metilfolato é o recomendado. E ó, gente, muitas pacientes acreditam que eu vou tomar metilfolato, então vou engravidar. Gente, não é assim que acontece. O metilfolato, ele é um suplemento dessa vitamina que é o complexo 9, B9, e essa substância, ela é necessária para divisão celular, principalmente para fechar o tubo neural, para permitir que esse bebê feche a face, né, que não tenha defeitos ali de lábio leporino, de fenda palatina, mas ela não melhora a sua fertilidade. Não é ela que te faz engravidar. Ela é um suplemento para a divisão celular acontecer adequadamente do embrião. E aí ela toma um outro polivitamínico, que ela tá falando aqui que antes de engravidar, se eu recomendo mais algum. Eu tenho que te conhecer. Primeiro de tudo, eu tenho que entender qual é a sua deficiência nutricional. Eu tenho que saber qual é o seu estilo de vida, para saber o que realmente você precisa suplementar. Quando eu falo de um polivitamínico genérico, eu tô dando para 97% de mulheres saudáveis, mulheres que estão nutridas, mulheres que não têm uma deficiência. Essa é a grande diferença. Então, se eu te dou uma substância que é de uma forma generalizada, programada para 97% das mulheres saudáveis, eu não estou otimizando o seu organismo. Você é única, você deve priorizar o que te falta. Esse é o suplemento ideal, é o que te falta. Eu estou tentando passar aqui as dúvidas, mas eu vou ter que abrir uma por uma. O que pode prejudicar mais o bebê? Ansiedade sem medicação ou com medicação? Sabe o que prejudica o seu bebê? Ansiedade e ponto. Ansiedade. A medicação, gente, às vezes até ela tem que ser usada. Quem me conhece, quem entende das minhas técnicas, sabe que isso não é o meu foco. Eu sempre vou utilizar técnicas naturais para que você passe por esse momento, esse distúrbio de uma forma mais organizada. Quem sabe como eu trabalho, sabe que eu não vou empregar medicação a princípio. E o que é que pode ser feito? Por exemplo, uma acupuntura, um relaxamento, uma TFT, são várias alternativas que vocês, que já são meus clientes, que já são mães fadas aqui, vocês sabem que eu utilizo. Então, a medicação, às vezes, ela é necessária, mas a maioria das vezes a gente consegue reconstituir esse organismo de formas muito mais saudáveis e naturais. O endométrio de 0,78 centímetros após a ovulação é bom para quem quer engravidar? O importante é entender, você está ovulando mensalmente de forma regular? Seu ciclo é a cada 21 dias, ou a cada 28, ou a cada 35? Ó, de 21 a 35 dias a gente tem um ciclo que é normal. E se você tem regular, esse ciclo menstrual regular, você tem um potencial de ovulação muito organizado, então é possível que você engravide. A gente não olha só o endométrio, a gente sabe que endométrios mais finos, endométrios que estão intoxicados às vezes por excesso de hormônios, né, por excessos de xenoestrogênios, a gente sabe que tem uma dificuldade no implante desse embrião, ou às vezes uma dificuldade ali na ovulação da mãe, dessa mulher. Mas se você está ovulando de forma regular, se você tem um ciclo menstrual organizado, você tem uma chance de engravidar com facilidade, sim. Hemocromatose com ferritina alta, mas anemia no hemograma. Está correto suplementar com sulfato ferroso? Gente, a hemocromatose é uma doença, assim, eu diria uma alteração hereditária muito específica, não é comum, tá? Mas que ela leva a um depósito de ferro, um excesso de ferro, de ferritina, de transferrina, que prejudica os tecidos. Então a gente tem que entender que a anemia nem sempre é condizente com falta de ferro. A anemia, ela pode ser uma deficiência de ácido fólico, uma deficiência de B12, uma deficiência de outras substâncias que podem provocar essa alteração aí de anemia, mas não necessariamente o ferro. E a hemocromatose é uma dificuldade no metabolismo desse ferro. É uma situação de
de exceção e a gente geralmente não suplementa o ferro. Eu espero que você esteja com uma boa hematologista e um bom obstetra para te chamar de seu, porque vai precisar que esse casal aí, que esses dois profissionais, eles se unam para te ofertar uma melhor qualidade para conseguir engravidar com saúde. Ela teve aborto retido, fez curetagem e quanto que ela deve tentar engravidar? Bom, aborto retido, às vezes a gente sabe que pode esperar aí até 30 dias para uma eliminação natural. Existem pacientes mais ansiosas ou algumas complicações, o paciente está sangrando demais, está com muita dor, que às vezes a gente realmente tem que curetar. E a curetagem, gente, é um processo mecânico, é um processo que raspa esse útero e que leva um tempo para cicatrizar essa região. Eu já tive a oportunidade de atender pacientes que fizeram curetagem e engravidaram na sequência e que tiveram complicações dessa gestação. Por quê? Porque à medida que esse útero foi crescendo, essa área deve ter ficado mais fina e aconteceu um descolamento, um desprendimento dessa área fina e existiu ali a ruptura desse útero. Eu já presenciei. Então eu falo para todas as minhas pacientes que apesar de não existir um consenso, o mínimo seria 6 meses para que essa área tivesse uma boa cicatrização. Então se você teve esse abortamento, meus sentimentos por você, mas eu acho que você tem que tentar após o 6º mês. E aproveita esse intervalo, vá se programar, vá utilizar do seu obstetra, do seu ginecologista, para que ele peça esses minerais, esses nutrientes, essas vitaminas, para organizar melhor seu metabolismo, tá? Para oferecer um ninho adequado para o seu neném. Que eu posso fazer para ajudar meu corpo a gestar aos 43 anos. Primeiro de tudo, é importante que a gente entenda qual é a sua história de vida agora, como que está o seu ciclo menstrual, como estão os seus hormônios. É importantíssimo que vocês entendam isso, tá? Porque não é qualquer paciente acima de 40, 36 anos que vai engravidar com facilidade. Sabe por quê? Porque isso começou lá atrás. Você não tem como agora, com 43, falar, opa, me deu um estalo e eu vou ser saudável. Não, gente. Isso começou lá na barriga da sua mãe, principalmente durante muito tempo ali da sua adolescência, da sua juventude. E isso realmente pode modificar a qualidade ali dos seus oócitos, que são as células que vão crescer e desenvolver o bebê saudável, né? Mas entenda pra mim, eu tenho pacientes com 45 anos que engravidaram espontaneamente, mas que levam uma vida extremamente natural e saudável, tá? É possível, isso pode acontecer, mas eu não sei te dizer especificamente do seu caso. Por quê? Porque eu não sei qual é a sua história pregressa, porque hoje você pode até ser saudável. Mas o que aconteceu lá atrás? Procure um ginecologista, procure um obstetra, aprenda o que tem que organizar aí na sua vida. Ó, eu falei 5 pilares aqui, reveja depois essa live para você otimizar esses 5 pilares e porque é possível sim que você engravide. É muito comum. No meu consultório hoje eu tenho muito mais pacientes de 40 anos grávidas do que antes. Por quê? Porque algumas mulheres, elas têm um estilo que propiciou isso, elas se programaram para fazer o seu melhor. Entenda para mim que existe uma parcela sua agora nessa responsabilidade. Então, reveja essa aula e lá nos 5 pilares você vai tentar identificar o que está faltando no seu corpo. Qual é o pilar essencial para que você programe melhor esse ninho aí. Essa é uma dúvida também semelhante, né? Eu acabei de falar que eu tive paciente até de 45, 47 anos grávida e grávida saudável, sem hipertensão, sem diabetes, ao passo que já tive paciente de 20 anos, gente, 3ª gestação, obesa mórbida, diabética, hipertensa, chegou lá com 20 semanas, oi doutora, te escolhi, vim aqui começar meu pré-natal. Ah, meu pai do céu, né? Então, infelizmente, depende de todo um histórico, quem é você, quem é seu corpo, como está o seu corpo, como está essa função hormonal. É muito importante que vocês entendam que isso sim faz a diferença. E para você que está perguntando aqui embaixo, eu peço para vocês, gente, por favor, Poliana, você pediu aqui, alguém também pediu, coloca na caixinha lá de pergunta para mim, eu vou fazer de tudo para te responder. Mas coloca nessa interrogação aqui embaixo, ó, vou apontar para vocês. Tem uma interrogação. Sofri um aborto recentemente e devo
tomar as vitaminas de gestante ou somente ácido fólico? Eu acho que você vai ter que rever essa aula, mas é exatamente sobre isso que a gente está falando. Não existe uma vitamina pré-fabricada para você. Existe a vitamina que te falta, existe o microelemento que te falta. E é isso que você tem que entender. E hoje a gente suplementa com maior resultado, com maior sucesso, o metilfolato, não é o ácido fólico, tá? Então entenda para mim que você tem que se preparar, que você tem que identificar o que está faltando. Você tem um carro? Vai lá no seu carro. Seu carro usa gasolina? Ah, não, doutora. O meu carro, ele é híbrido, né? Não, não é híbrido que chama. Como é que chama aquele carro que põe álcool e gasolina, gente? Eu esqueci o nome desse carro, que tem as duas coisas. É o meu também. Então tá, vai lá e põe diesel no seu carro e vê se ele funciona. Põe. Eu tenho certeza que não vai funcionar. Sabe por quê? Porque não é isso que ele está precisando. Vocês têm que entender isso. É o flex. Obrigada, Tamires. É isso mesmo, é o flex. Então, se o seu carro está precisando de gasolina, você vai lá e põe álcool, ou põe diesel, ou ele precisa de uma outra coisa. Ele é energia elétrica ou solar, sei lá o que eles utilizam aí. Ele é um Tesla, que não tem aqui no Brasil. Minha filha, se você pôr gasolina lá, o negócio não vai andar, entendeu? Então não adianta, eu tenho que ajustar para o seu corpo o que te falta. Isso é a preparação ideal. E cuidado com metilfolato, gente. É metilfolato e não é ácido fólico. Ponto final. Entendam para mim que existem substâncias que já estão otimizadas, que melhoram o desempenho do seu organismo. E o metilfolato está aí para a gente oferecer uma melhor qualidade aí para quem está tentando engravidar. Uma ótima pergunta. O RH negativo precisa fazer algum tratamento para engravidar? E a resposta é não. O RH negativo, quando o parceiro é RH negativo, você vai dormir tranquila para sempre. Porque se você tiver filho dele, vai ser RH negativo. Então eu tô tranquila. Não, doutor, o meu marido é RH positivo. O RH negativo da mãe com o positivo do pai pode, mas nem sempre gera, um bebê positivo. E se esse bebê for positivo, eu tenho que aplicar uma vacina antígeno D nesse bebê. É simples assim. Só que eu preciso entender quais são os momentos que isso pode acontecer. Se ela tiver um aborto, um sangramento, se ela tiver ali por volta de 28 semanas, ela vai aplicar essa imunoglobulina anti-D, que é uma substância para que a mãe não faça anticorpos contra esse bebê. E às vezes o problema não é nem nessa gestação atual, é num próximo bebê. E quando esse próximo bebê ele for positivo também, a mãe ataca esse neném. E ele tem complicações terríveis, que é tema para outra aula. Mas você não precisa fazer um preparo individualizado, a não ser saber sobre o RH do marido. Super importante. Alimentos que devem ser mais consumidos, sabe quais? Todos que são naturais, todos que são orgânicos, todos que são alimentos de verdade. Então, aquela história de nutricionista chata que é para desembalar menos, descascar mais, gente, é uma verdade absoluta. A gente tem que comer frutas, verduras, ovo, carne. Ah, doutora, eu não como carne. Eu, por exemplo, eu estou no meu momento de não ingerir carne vermelha. Mas eu tenho feito avaliações das minhas vitaminas e principalmente da B12, além de proteínas também. Mas eu consumo outros tipos de carne, tá, gente? Então eu tenho que entender qual é o meu momento e saber qual que é o melhor, a nutrição mais adequada. Os alimentos têm que ser vegetais, verde escuro, são excelentes em folato, são essenciais para a formação desse bebê com saúde aí. Deixa eu tentar correr aqui que tem algumas perguntas e eu acho que eu não vou conseguir responder todo mundo. Meu Deus. Alimentos que devem ser abolidos nesse período, né? É muito importante que vocês entendam que nada industrializado deve ser ingerido, principalmente refrigerantes, principalmente coisa que vem no saquinho bonitinho. Doutora, mas isso é uma batata doce, doutora. Você não vai deixar eu comer uma batata doce no saquinho? Não, sabe por quê? Porque ela tá lá dentro cheia de produto químico. Que ela tá lá dentro com substâncias que vão fazer ela durar mais. Isso é química, gente. A gente tem que evitar, principalmente quando você se programa para fertilidade. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, grávida não tem que consumir quinino.
que é quinino? Sabe o que é? Água tônica. Então, a gente tem que diminuir a ingestão tanto em tentantes e abolir das grávidas, tá? O quinino, ele pode ser prejudicial também para o desenvolvimento do bebê. E muitos trabalhos já comprovaram que o café, principalmente café em excesso, tá? Mas a cafeína, ela não é segura para tentantes e principalmente para quem tá grávida. Então, são alguns dos alimentos que a gente tem que evitar. Eu tô tentando passar aqui, gente, peraí, que eu pulei. Ai, meu Deus. Peraí que eu pulei. Aderência de útero com um único ovário. Posso ter problema para engravidar? Bom, a aderência de útero, sim, pode dificultar a sua gestação, ô Samira. Aderência de útero, ela significa que ou você fez um processo inflamatório ali dentro, ou você fez uma curetagem que formou traves ali dentro e aderiu esse útero. Então, é como se o espermatozoide não conseguisse entrar ali dentro desse útero, tá? E com um único ovário, você pode engravidar. Eu já tive pacientes grávidas de um ovário de um lado e só com a tuba do outro. Olha só que louco! Ela não tinha ovário desse lado e tinha só do outro. Olha que engraçado. E do outro lado que ela tinha o ovário, ela não tinha a tuba. Então, essa tuba daqui foi lá, captou o óvulo e gestou. Lindo e maravilhoso e perfeito, como é a natureza. Então, isso não define necessariamente uma dificuldade para engravidar. Ah, você tem miomas e nunca engravidou. Quero tentar agora. 41 anos. Então, você vai procurar seu ginecologista, vai fazer um perfil bioquímico com ele para entender o que está faltando aí nesse corpo. Vai rever essa aula lá no começo para saber quais são os 5 pilares importantes. E, além disso, o seu médico provavelmente vai querer avaliar a sua cavidade uterina. Sabe por quê? Às vezes, esse mioma está dentro de uma posição interna do útero que pode bloquear a cavidade. E se isso acontece, pode ser necessário um mecanismo para facilitar a passagem ali desse espermatozoide. Não são todas as pacientes. A maioria das pacientes com miomas conseguem engravidar de forma natural, mas é importante que se entenda onde estão esses miomas. Miomas na parte externa do útero, eles não me atrapalham, mas aquele mioma que é dentro ali da parte interna, às vezes ele bloqueia a passagem, e é isso que eu quero saber. Antes de tudo, procure saber como está o espermograma do seu marido, quais são seus tempos de tentativa, o período de tentativa. Ó, eu já estou há muito tempo sem fazer ultrassom. Gente, você precisa avaliar essa cavidade, tanto com o exame de ultrassom, quanto também com a histerosalpingografia, que é um exame doloroso, chato de fazer, mas essencial para saber se essa tuba está conseguindo a permeabilidade através ali da cavidade uterina. Então, procure seu médico, é possível sim. Já comentei para vocês aqui que existem pacientes grávidos com muito mais idade e, por incrível que pareça, com muito mais saúde do que as jovens, tá? Depois de tomar 3 anos de progestágeno, posso ter problemas para engravidar? Não, não é assim que acontece. A gente sabe que existe a longo prazo uma alteração de receptores do endométrio para o uso crônico de anticonceptivos, tá? Mas essa progesterona, ela afina o endométrio. Quando você para o uso, geralmente após 3 meses, esse útero, ele volta, o endométrio, ele volta a proliferar e tá tudo bem, porque ele volta também a ser fértil, né? A ficar um terreno agradável ali para você colocar nesse ninhozinho o seu bebê. A partir de quando posso voltar aos meus treinos de academia? A obstetra falou que só depois da gestação. Minha gestação é super tranquila. Opa! Deixa eu entender. Então, sua médica falou que é só depois da gestação? Bom, eu quero entender aqui que você tem uma complicação na gestação, que você tem uma contraindicação. Gente, exercício físico é fundamental. O exercício físico, ele modula expressões de adaptação para esse bebê, de formar um bebê muito mais saudável, um bebê com muito mais saúde. É importante que você faça exercício físico. Quando você está lá no começo da gestação, que você está formando aquele lagozinho placentário, sabe? Que eu tanto falo com 8 semanas, que você vai lá no ultrassom e fala que é um descolamento, mas que é simplesmente um lago placentário. Se você já faz exercício desde essa época, você melhora
a formação dos vasos dessa placenta. A gente chama isso de placentação. Então você tem que fazer atividade física, a menos que exista uma contraindicação. Um colo aberto, um colo curto, um colo que às vezes ele está querendo abrir, ele está diferente do que tinha que ser, com risco maior de trabalho de parto prematuro, um sangramento, uma placenta prévia que está sangrando. Assim, são poucos os casos em que você vai ter realmente a necessidade de repouso, mas você tem que conversar melhor com seu obstetra. Vamos falar com ele e identificar se realmente esse obstetra ele está alinhado com o seu propósito, que é gerar um bebê saudável. E entenda para mim que nunca é tarde que você modifique o seu atendimento, que você pule para outro tipo de profissional, né? Por quê? Porque às vezes esse profissional ele está um pouco desatualizado ou ele ainda não entendeu que realmente o seu corpo ele necessita dessa função adequada aí de metabolismo, infelizmente. E como o estresse pode prejudicar para engravidar? Isso dá uma aula, mas eu vou resumir para você. O estresse, ele libera mais cortisol. O cortisol, ele é inimigo da melatonina. E a melatonina, ela é uma substância poderosíssima. Nos nossos ovários, a gente está cheia de receptores de melatonina. E quando essa melatonina, ela vai lá no meu ovário, ela melhora a expressão desse óvulo. Ela ajuda com que eu ovule melhor. Essa melatonina, ela vai lá no meu endométrio e faz com que o meu endométrio ele receba melhor esse embrião, entende? Então o estresse, ele daria uma aula muito grande sobre isso, mas para resumir para você, libera cortisol, atrapalha a melatonina, atrapalha a fecundidade, atrapalha a ação ali, a receptividade do seu endométrio para esse bebezinho que vem. Gente, eu tô meio perdida nas perguntas. Quem precisar perguntar, põe na caixinha, por favor. Posso tomar ômega 3? Gente do céu, importantíssimo. O ômega 3, ele é essencial para todas nós. Principalmente para quem tem um bebê dentro da barriga. Principalmente, e olha só, infelizmente a maioria dos ômegas 3, dos polivitamínicos que estão aí no mercado, que são polivitamínicos já pré-fabricados, eles são insuficientes para o seu bebê. A gente sabe que existe uma necessidade maior de uma substância que chama DHA, que é um dos componentes do ômega 3, principalmente no terceiro trimestre. E nesse terceiro trimestre eu tenho que atingir 1,5 gramas, 2 gramas de DHA, dessa substância, né, do EPA e do DHA. Gente, é importante para o neurodesenvolvimento que você tenha quantidades adequadas de ômega 3. O ômega 3 ele é um poderosíssimo antioxidante e você pode tomar e deve tomar. Não que seja necessário com anticonceptivo, mas ele é necessário para que o seu metabolismo esteja em melhores condições. Ele forma todas as células do nosso corpo, ele constitui as membranas do nosso corpo, ele melhora mecanismos inflamatórios. A gente hoje, nessa dieta ocidental, a gente se alimenta muito mal, come muita carne vermelha, a gente come muita substância com óleo, e isso tem muito ômega 6. O ômega 6, ele é pró-inflamatório, ele é o contrário do que o ômega 3 prega. Então, eu tenho que balancear essa quantidade de ômegas, ingerindo mais ômega 3 para desinflamar esse organismo. E você está ajudando com que o seu bebê tenha muito mais sucesso na implantação quando você faz a ingestão do ômega 3. Polidrâmino seria um contraindicativo para exercícios? O polidrâmino, a gente tem que quantificar qual é essa sobredistensão, porque tudo que é líquido amniótico acima de 18 vai estar em exagero, né? Só que existem quantidades que são muito bem toleradas por essa mulher. Um polidrâmino de 18, de 20, de 22 é diferente de 40. As pacientes com polidrâmino, elas têm que ser muito bem avaliadas, principalmente para avaliar a saúde desse bebê, principalmente, porque geralmente é acompanhado de um excesso de glicose chegando na corrente sanguínea dessa mãe e principalmente chegando ali na placenta e para esse bebê. Aí esse bebê começa a engordar, ter um abdômen maior, uma circunferência abdominal maior e existe uma passagem de líquido ali para dentro da cavidade
que está sendo gerado esse bebê para tentar regular o excesso de açúcar. Isso para regular a osmolaridade, para diminuir esse açúcar que está ali nadando perto do bebê. E aí você começa a produzir líquido, mas é muito diferente uma quantidade de 18, de 20, de uma de 40. Então, se você respira bem, se você está muito bem, se você não tem uma sobredistensão importante desse útero, a gente pode fazer e deve exercício físico. Entenda que se for um mecanismo por excesso de glicose, o exercício só vai te ajudar. Existem exercícios que não fazem tanta pressão abdominal, são exercícios que podem ser feitos na água, são exercícios que são mais toleráveis, né, e que não tem impacto e que a gente consegue sim fazer, mesmo que você tenha uma quantidade maior de líquido. Você tem que fazer exercício físico, na maioria das vezes, quando está grávida, né? Um mês de atraso, fiz o teste de farmácia e deu positivo, não tomo nenhum anticoncepcional, eu acho que ela quis dizer. Então, ela já está com menstruação atrasada, ela tem um beta-HCG positivo, né? E a gente sabe que ela não está tomando, não sei se é anticoncepcional ou polivitamínico, primeiro de tudo. Ela não se preparou, né? Então, vamos lá, a gente vai precisar preparar esse organismo, você vai precisar, no mínimo, do metilfolato aí, para otimizar o desenvolvimento desse bebê. Então, corre agora, já inicia essa suplementação mínima e depois você vai procurar um obstetra para chamar de seu, que vai procurar identificar todas as suas carências nutricionais para repor em tempos luz aí. Quando o beta-HCG dá positivo, você está grávida, acabou. Se ele desse negativo, eu poderia ficar na dúvida, mas positivo é gravidez. Agora eu tenho que identificar quanto é esse beta-HCG. Um beta-HCG menor que 2.000, gente, às vezes vocês ficam desesperados, vão lá e correm para fazer ultrassom, não vai mostrar nada, nenhum saco gestacional não vai mostrar nada. Então eu tenho só que ter paciência para identificar um beta-HCG no mínimo de 2.000, para que eu veja o saquinho gestacional ali dentro do útero ou não. Eu espero que o seu esteja tudo bem. Então, no mínimo, uma suplementação rápida aí sobre para ajudar na formação desse bebê de metilfolato. A gravidez sem embrião está relacionada a baixa quantidade de vitaminas? Pode estar sim. Sabe por quê? Porque não formou o embrião, porque não tinha um material genético adequado. Aí o seu óvulozinho juntou com o espermatozoidezinho, que pode estar doente também, e formou um material genético que não conseguiu se desenvolver porque não tinha nutrição, não tinha aporte de nutrientes para se desenvolver. Isso é um grande aí complicador nas gestações anembrionadas, a falta de preparo, a falta de nutrição adequada dessa mãe. Gente, eu tô cheia de perguntas aqui, não tô conseguindo selecionar, vou responder da Adri aqui. Ela teve 2 abortos, tá com trombofilia, falta de vitamina D. E o marido descobriu diabetes. Bom, vamos lá, vamos resumir o caso dela. Deixa eu ver se tem mais. Se atrapalha, né? Primeiro de tudo, o marido tá diabético, o marido deve estar obeso, não come direito, alguma coisa aí que não tá legal. Doutor, ele tá ótimo, muito bom. Então tá, tem um componente genético envolvido. Que bom que a parte dele tá legal. Você com trombofilia, você vai precisar de um obstetra urgentemente, porque você precisa fazer heparina de baixo peso molecular, precisa utilizar o AS, na maioria das vezes. E a gente, com vitamina D, gente, precisa suplementar. A gente precisa ter no mínimo 30 de vitamina D. Não se orienta gestações com menos dessa substância que é a vitamina D. A gente tem que otimizar a quantidade da vitamina D. E o ideal é no mínimo 30. Procure um médico para suplementar de forma organizada, de uma forma que entenda o que está acontecendo ali, quanto tempo vai levar para essa vitamina subir. É importante que vocês melhorem essa vitamina antes das tentativas. E quem ainda não dosou a sua vitamina D, que eu tenho certeza que é um monte de gente que está aqui nessa
live, precisa conversar com o seu obstetra e dosar, para entender qual é a quantidade ideal para o seu caso. Porque aquela vitamininha D que tem lá no seu polivitamínico não faz nem cócega em algumas pacientes, tá? Porque ela é muito baixa, ela é uma manutenção. E se você está com deficiência, você está comprometendo o desenvolvimento neuronal desse bebê. Você está comprometendo a saúde dessa criança. Então você tem que correr atrás e correr contra o tempo. E o marido tem que se preparar, melhorar esse metabolismo, melhorar esse espermatozoide, para que ele ofereça uma melhor qualidade aí de espermatozoide possível. Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo. Se a sua pergunta tá aqui nessa caixinha e ainda não foi respondida, deixe ela aqui embaixo da live. Eu vou deixar essa live salva e eu vou respondê-la com certeza. Te espero na próxima sexta-feira, 12h30, porque a gente vai comentar sobre um assunto imperdível. E eu quero que você venha participar dessa live. Então, marque aí, 12h30, sexta-feira, para nossa próxima live, tá? Vou fazer de tudo para responder vocês. Eu sei que tem muita pergunta aqui na caixinha, mas perguntem embaixo aqui dessa live que eu vou me organizar para respondê-los, tá bom? Obrigada pela participação. Entendam que as suas decisões é que fazem o sucesso dessa gestação. Então, otimizem seu metabolismo, durmam bem e se preparem para realmente gestar uma criança saudável. E a máxima de hoje é: um corpo sadio é que define se essa gestação vai ser sadia ou não. Pensem sobre isso e façam com que esse ninho esteja o mais preparado possível. Até logo, gente!